No Entrevistas de hoje, nós vamos falar de assuntos dos quais ninguém está ficando indiferente. Nós vamos falar de democracia, do poder que emana do povo para o povo, de um governo que deveria governar para o povo. Nós vamos falar de polarização. Você pode não concordar, você pode discordar, mas o interessante mesmo é argumentar. Nós viemos de uma campanha no primeiro turno mostrando o que o eleitor tem de pior. Esse pior está inserido na falta de respeito, respeito pelo diferente. O meu melhor amigo votou no Amoedo. Uma grande amiga minha votou no Ciro. Eu tenho amigos que defendem com unhas e dentes a candidatura do Bolsonaro, assim como tenho os que defendem até o fim a ideologia do Haddad. Eles não deixarão de ser meus amigos. E é sobre isso que nós vamos falar. As nossas convidadas são a arquiteta Marcela Guadagnino e a bacharel em Direito Lidiane Schaefer. Por que elas? Porque publicamente elas se posicionaram de maneira antagônica. Mas não é esse antagonismo que nós vamos mostrar aqui hoje. Nós vamos mostrar que pessoas que pensam diferente podem sim ter uma conversa inteligente, com uma palavrinha que anda muito esquecida. Aquela palavra que a gente usa muitas vezes somente quando nos convém. Respeito. Se democracia significa direitos, nós temos que lembrar que o teu direito termina onde começa o meu. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada, Sônia. Marcela, Lidiane. A campanha eleitoral basicamente se baseou em ele sim, ele não. Infelizmente, como cidadã, como eleitora, como uma pessoa que tem uma ideologia política, eu preferia que não houvesse o ele não. Eu só preferia que houvesse o ele sim, cada um com o seu ele sim. Eu com o meu, a Lidiane com o dela, a Marcela com o dela, num viés respeitoso. O que vocês pensam sobre isso, Lidiane? O que eu penso? O que eu penso a respeito dele não, assim, que é um movimento que surgiu, né? Por quê? Porque das mulheres que elas resolveram se unir por causa de tudo que o candidato Bolsonaro falava a respeito das minorias, principalmente contra as mulheres. Começou com as mulheres, né? Que as gurias se uniram lá e fizeram aquele grupo e aos poucos ele teve repercussão internacional, né? E o que a gente quer debater? Debater exatamente isso. Tudo o que ele fala contra as minorias, principalmente contra as mulheres. E aí começou a campanha do Ele Não. O meu comentário sobre eu dizer que eu preferia que só houvesse um ele sim e não um ele não, não é contraditório aquilo que vocês fizeram, vamos deixar isso bem claro. Porque na minha concepção, as pessoas deveriam mostrar o que o seu candidato tem de bom. Aliás, situação tanto quanto difícil, porque as pessoas não se importaram, na minha concepção, óbvio, deixando bem claro que aqui nós estamos colocando a nossa posição. Isso não quer dizer que a minha posição esteja correta, da Lidiane não, e a da Marcela também não, ou sim. O foco deste programa é justamente o que nós três vamos tentar fazer aqui. Respeitar a opinião uma da outra, colocando cada qual o seu ponto de vista. O que, na minha concepção, deveria ser feito em todos os debates, inclusive, principalmente, nas redes sociais, né? Marcela, tu te posiciona mais no sentido, não vou dizer a favor do Bolsonaro, assim como eu não perguntei para a Lidiane se ela votou ou não no Haddad, né? Assim como eu disse para vocês, antes de entrar aqui, a minha neutralidade talvez estaria no fato de eu não ter votado em nenhum dos dois, né? E assim como vários amigos meus, assim como vários conhecidos, se posicionaram e cada qual com o seu candidato, né? Como é que tu analisa isso, dessa discussão quase sempre sem parâmetro?
Principalmente na rede social, que infelizmente está indo para a vida real, né? Em primeiro lugar, eu não sei se eu sou ele sim. Eu estou ele sim, no momento. Aí tu falou que ninguém se preocupou em avaliar os candidatos. Todo mundo se preocupou em atacar um único candidato. Só que os próprios candidatos não se preocuparam em fazer isso. Exatamente. Quando eu disse isso, eu quis dizer o contexto geral, O que aconteceu foi que, assim, nem as pessoas contra o Bolsonaro se preocuparam em avaliar os outros candidatos e nem os outros candidatos se preocuparam em demonstrar o que eles queriam. A maioria, se tu for assistir os debates, quem assistiu, só se falava em Bolsonaro. Como ele é ruim, como ele é preconceituoso, como ele é racista, como ele é homofóbico, parará, parará, parará. E isso, a mim, principalmente, criou uma situação assim. Será que o cara é tão ruim? Vamos analisar. Questão dele ser machista e atacar as mulheres. Tu pesquisa, tu bota assim, onde o Bolsonaro foi machista com uma mulher? Só aparece o quê? O vídeo da Maria do Rosário. Falando que ele chamando ela de vagabunda. Foi feio ele chamar ela de vagabunda? Com certeza. Mas tu analisando o contexto da situação que levou ele a chamar a Maria do Rosário de vagabunda, eu não sei se eu, no lugar dele, não teria feito a mesma coisa. Ele estava dando uma entrevista a respeito de um estuprador que matou, torturou uma menina, e a Maria do Rosário chegou nessa entrevista, ou era o contrário, e começou a chamar ele de desequilibrado, de estuprador, de ofender ele. Toda pessoa com sangue na veia, sangue correndo, que chega uma pessoa de graça te ofendendo, a pessoa vai revidar. As pessoas são reativas, eu sou reativa. Se tu chegar do nada e me chamar de qualquer coisa, eu não vou ter tempo não, Marcela, pensa, racionaliza e devolve com calma. Eu vou atacar. E aí dentro desse comentário, criou toda uma situação que ele é machista. E todos os outros comentários a respeito de homofobia, de racismo, de fascismo, se tu vai parar para analisar, são comentários ridículos dele, mas são dentro de um contexto que não é tão ridículo. Então, nesse momento, eu estou ele sim, porque ele foi o único candidato dentro de todos esses ataques que mostrou planos de governo que talvez sejam melhores para todos nós, enquanto todos os outros se preocuparam mais em atacar ele do que realmente mostrar o que queriam fazer. O meu voto inicial sempre foi Álvaro Dias. Eu sempre gostei muito dele. Só que nos debates dele, ele só se preocupou em atacar o Haddad e o Bolsonaro. O Haddad e o Bolsonaro. Isso, na verdade, está acontecendo em todas as esferas da campanha política, né? E é uma pena. Agora eu vou te fazer o contraponto. Assim como foi dito e foi mostrado o vídeo do Bolsonaro com a Maria do Rosário, também, né, foi dito que o Brasil ia virar comunista caso o Haddad ganhasse. Eu vi uma publicação, infelizmente, de uma pessoa conhecida minha, da Manuela, com uma camiseta, né? E não era nada daquilo. Sim. Até porque depois eu também me dei o trabalho de... Não, eu digo, poxa, de certa forma a gente teve contato com ela aqui no estado e tal. Isso não pode estar acontecendo. Mas aí eu fui procurar, não era nada daquilo. Quer dizer, existia a foto aquilo, né, da Manuela com um blazer e uma camiseta, mas não tinha aquela frase, né? Quer dizer, são os dois lados, né, Lidiane? E isso é muito triste. Fazendo um contraponto com o que a Marcela falou, por que não o Bolsonaro? Ok que existiu a polarização. Eu também não votei no Haddad no primeiro turno, justamente por isso, porque eu acho que para o Brasil no momento não é saudável essa polarização. Não é nem um pouco saudável. Eu ponderei ali em centro-esquerda, tá? Porque eu sempre fui mais esquerda do que direita, então eu fiquei em centro-esquerda. Só que qual que é, por exemplo, a vida pública do Bolsonaro? Se tu olhar a vida pregressa dele, ele é um cara, ele é autoritário. Então, na vida pregressa dele, tu sempre teve polêmicas. Além dele chamar aquele dia Maria do Rosário de vagabunda, aí eles alegaram que é porque ela defendia o cara lá. Só que assim, a Maria do Rosário, ela não teve envolvimento nenhum. Eu fui pesquisar sobre isso. Ela, em momento nenhum, ela defendeu o cara. Tem a história da redução da maioridade penal, que até o próprio pai da menina disse assim, e que eu sou contra a redução da maioridade penal. Porém, aquele menor que ele cometer crime, que seja hediondo, ele tem que pagar pelo crime. Mas isso já acontece. Exato, né? Sabe? Uma coisa que me chama a atenção é que eu não vou dizer que seja o plano de governo dos candidatos. E quando eu digo candidatos, eu generalizo mesmo, tá? Mas sim as pessoas que querem expor aquilo que elas pensam, que às vezes elas não têm um canal para isso, então elas usam aquilo
para expor uma ideia. Mas se nós formos analisar isso aí que tu falou da maioridade penal, isso foi muito discutido já. Sim, e teve opinião de juristas, claro, de psicólogos, de sociólogos. Mas hoje o menor que comete um ato infracional, ele é penalizado. Sim, ele é penalizado. Ele não fica impune, eles têm as medidas né? de segurança. Então... E aí a gente vê, durante toda a vida do Bolsonaro, isso. Ele não respeita as mulheres. A partir do momento que chama uma mulher de vagabunda, ele não respeita. Ele tem uma filha, ele tem mulher, sabe? Ele tem esposa. Então, pode até ter sido em tom de brincadeira, eu dei uma fraquejada e veio uma filha. Mas ele não respeitou a filha dele nesse momento, sabe? Ele não respeitou. Quando ele falou lá que os quilombolas, os negros, que eles não serviam nem para procriar, ele faltou respeito com essas pessoas também. Quando ele falou para Preta Gil que os filhos dele eram bem educados e por isso não iriam se envolver com a pessoa do jeito dela, ele quis dizer em todos os sentidos, não só pela cor. Ele quis dizer porque a Preta Gil é uma pessoa bem mais liberal, sabe? Então, eu acho que tu tem que respeitar as individualidades das pessoas. Quando ele fala que ele vai pegar e vai metralhar a petralhada, ele incentiva a violência. Ele incentiva que as pessoas se achem no direito de fazer isso. Por quê? Porque ele é um líder político. E ele está candidato do nosso país. Então, para mim, isso é muito perigoso. É perigoso com a democracia. E o ele veio para quê? Para defender a democracia. Não que a gente não conheça os planos de governo dos nossos candidatos, entendeu? O ele não significa exatamente que, diga, hoje, porque hoje nós só podemos falar em Bolsonaro e Haddad, né? Sim. Antes nós tínhamos outras opções. 13 opções a gente tinha. Que por convicção, por ideologia, qualquer eleitor e todos os eleitores, né, poderiam optar. Mas hoje nós só temos dois. O ele não significa campanha pro Haddad. Não, o ele não isso foi que é a uma junção coisa de todos os outros. Precisa ficar bem clara. E nós estamos falando, óbvio, mais a nível regional, né? Isso. Nós vamos analisar a nível regional. Assim, a gente tinha no nosso grupo gurias assim de todos os tipos, que defendiam todos os tipos. Algumas não querem aparecer, não querem mostrar sua, justamente por causa dessa polarização, porque assim, se tu chega lá e tu diz, eu sou ele não, tu é petista. Sim. Tu é petralha, sabe? Tu é mortadela. É um contraponto que quem é ele sim é fascista. Exatamente, claro. É isso, claro, né? Marcela, tá certo. E esse é o objetivo do nosso programa. E exatamente isso. E aí o ele não é porque é pra gente... para as mulheres, sabe? Elas perceberem a força que elas têm e tipo, não votar num cara assim. Agora a gente tinha outras 12 opções para votar. Só que acabou se polarizando. E essa polarização é perigosa, né? É muito. Independente que seja Bolsonaro. Se essa polarização fosse entre Ciro e Álvaro, ela seria tão perigosa quanto é entre Bolsonaro e Haddad. Isso é uma coisa que a gente... vamos deixar bem claro, nós não estamos fazendo apologia para candidato nenhum. Nós estamos falando da cena política atual, principalmente da campanha eleitoral. Tu também entende dessa forma, né, Marcela? Completamente. Eu acho que o Brasil não vai estar... Quem ganhar essa eleição, Haddad ou Bolsonaro, o cara não vai conseguir governar. Porque de um lado vai ter 50% da população insatisfeita e do outro também. E o Senado, a Câmara de Deputados está completamente dividida, né? Eu acredito que a gente chegou numa situação que, independente de quem for governar o Brasil daqui para frente, não vai conseguir governar. Então a gente não tem um salvador da pátria. O Bolsonaro, em momento algum eu botei ele como salvador da pátria, até porque ele é um ser humano. A partir do momento que eu elejo uma pessoa como um santo ou uma pessoa a ser idolatrada, eu estou depositando o meu altruísmo numa pessoa e não é isso que eu quero. Mesma forma vai acontecer com a Haddad. Ele não pode ser considerado. Então o Brasil está muito dividido por causa disso. E todo mundo saiu perdendo. Saiu perdendo o que votou no Bolsonaro e saiu perdendo o que vai votar no PT. E quem perde é a democracia. E quem perde somos nós, todo mundo. E não perdemos só em direitos, a gente perde em amizades, a gente perde em respeito. A gente chegou num ponto assim que é difícil sair na rua. Exato. Né? Porque aquela pessoa que tu cumprimentava por ela ter um posicionamento político diferente do teu, mas em comum nós temos o mesmo pensamento a respeito do amor animal, né? Nós temos o mesmo posicionamento a respeito de aborto, outras coisas, mas por conta de um candidato, de uma pessoa, a gente não consegue se olhar na cara. Isso Nós estamos trazendo de volta os chimangos e os maragatos. É o fim dos tempos, né? No próximo bloco eu falo sobre a composição da Câmara dos Deputados, já que a Marcela falou em governabilidade. Só um pouquinho.